Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Hulk, A Era dos Monstros, edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Um barulho ecoa nas profundezas do deserto iraquiano, abrindo passagem para um segredo enterrado há milênios. Em meio à poeira e ao breu, lanternas tremulantes iluminam os primeiros passos de um grupo de exploradores em um túmulo esquecido. O cheiro de morte os recebe como um aviso silencioso. Eles não deveriam estar ali. À luz fraca, os exploradores cruzam colunas esculpidas por mãos ancestrais. Um deles ironiza sobre as tumbas. Afinal, são feitas para guardar mortos. Eles estão ali para furtar o que acharem de valor antes que o pessoal da universidade chegue no dia seguinte. Mas quando veem o que os espera mais adiante, a zombaria dá lugar à inquietação. Aquilo não era um túmulo comum, e muito menos pertencia a um rei. Sentado em um trono colossal, uma criatura monstruosa repousa em silêncio. Seus olhos vazios, seu corpo imenso, adornado por joias grotescas e envolto em trevas. Ao redor dele, múmias amarradas jazem como oferendas. Um dos exploradores sussurra, com um medo arranhando em sua garganta. Há monstros aqui embaixo. Entre os artefatos antigos há apenas ossos e restos petrificados. Um deles questiona se na época dessas múmias haveria mutantes. Essa era só uma criança, diz Trudy, segurando um crânio pequeno, tocando o objeto com uma estranha ternura. Mas algo muda nela. Ela vira o seu pescoço ao contrário, seus olhos perdem a alma. Um sorriso macabro surge e então, com um brilho sinistro, ela declara: A porta verde está fechada. Com um estalo horrendo, Trude se transforma. Ossos se partem, carne se contorce. Um monstro grotesco e desumano rasga sua pele e se ergue em meio aos gritos. Obrigado por virem. Eu estou indo, mãe, murmura a criatura, antes de devorar seus antigos companheiros. E então, triunfante, ela anuncia: Estou indo para libertar vocês, irmãos e irmãs. Ninguém mais pode nos impedir, porque a porta verde está fechada. Agora, em outro lugar em Kentucky, um homem solitário entra em um restaurante à beira da estrada. Com um olhar cansado e fala contida, ele pede qualquer comida que esteja pronta. Ele não tem tempo, nem paz, mas carrega nos olhos o peso de quem já perdeu tudo. Vemos um cachorro aparecer em cena e em seguida alguém brinca dizendo que não sabe se aquele cachorro é um super-herói ou um mendigo. A cliente tenta explicar seu comentário, mas percebe que o homem está com pressa. A mulher se aproxima e pergunta se está tudo bem, e o homem hesita. Está visivelmente abalado. Alguém está com muita raiva de mim e eu não deveria falar a respeito disso. Diz com um fio de voz. Mas não tem nada que alguém possa fazer. Ele oferece seu sanduíche ao cão, como quem dá o último gesto de bondade antes do abismo. Na hora de pagar, a garçonete dá um aviso. Está frio lá fora, principalmente para alguém tão frágil quanto você. Ela o chama pelo nome, Banner. Então estamos falando de Bruce Banner. Os olhos dela brilham em verde, e antes que ele entenda, ela completa: Eu avisei, Banner. Devia ter ficado longe. Entretanto, tudo foi só uma alucinação, e mesmo antes dela devolver seu troco, Bruce Banner foi embora. Bruce sai em disparada no meio da noite, corre sem rumo, assombrado por vozes e memórias. Não é culpa deles, ele grita. Mas a resposta vem sombria, sussurrada pelo próprio terror dentro dele. Não, é sua culpa, Banner. Sua culpa.
Pelo estado em que aparece na próxima página, vemos que ele se transformou no Hulk e que esse processo não é nada tranquilo e amigável para Bruce Banner, dado que vemos a destruição causada, um animal morto junto a ele ali. E o que vemos ao longo da página é que ele precisa recolocar seu ombro no lugar. Um processo extremamente doloroso, ainda mais para se fazer sozinho. Caído dentre os destroços, Bruce desperta. Está sujo, ferido e confuso. Quanto tempo se passou? Onde estou? Ele sussurra. Com uma breve espiada para a cidade, ele vê o caos deixado para trás. Viaturas, luzes piscando, gritos. Em meio aos escombros do restaurante, a parede está pichada com as palavras que o perseguem. Sua culpa. Até o cachorro late para ele, como se soubesse. Bruce abaixa a cabeça. Não há como fugir de si mesmo. Ele sente o peso de ser uma decepção para si mesmo. Em uma casa decadente, um homem desaba em sua poltrona. Embriagado e alheio ao mundo, lá fora, dois adolescentes trabalham em segredo para consertar um carro velho. Charlie quer fugir de tudo, daquele lugar, daquela vida, e conta que com a ajuda de Rush, seu amigo de confiança, eles querem ir embora antes que o pai de Charlie acorde. Charlie acredita que o carro é dela por direito, herdado da avó, não é dele. Ela ajusta os últimos detalhes, enquanto Rush pergunta se o pai não iria atrás. Mas antes que possam escapar, um estrondo revela a pior verdade. O homem acordou e ele não está nada feliz. Charlie corre mata adentro, fugindo da voz raivosa que ecoa seu nome como uma maldição. Nós vemos que seu pai a machucou, agora que ela está com o nariz sangrando. Vou te matar, garota! Ele grita. Mas ela não para. Chora, sangra, mas não desiste. Vou ser mais forte, maior e melhor, ela jura. No meio da escuridão, ela planta a semente da revolta e da promessa. Um easter egg legal aqui é que a garota está usando uma mochila com o símbolo do Capitão América, um símbolo de esperança para os americanos. Enquanto o FBI monta um cerco onde o caos havia explodido, a mensagem "Sua culpa" ainda brilha na parede como cicatriz. Agentes armados se reúnem. Se encontrarem Banner, esperam que ele ainda esteja em sua forma humana, mas se não estiver, eles não devem engajar. A trilha de radiação gama é o único caminho que eles podem seguir agora. Na floresta, uma mulher enigmática comanda sua própria missão. Ela lidera criaturas leais a elas, não humanas, mas disfarçadas. Com doçura sinistra, ela acaricia a cabeça de um de seus filhos, prometendo que logo eles irão se alimentar. Quando ele se transforma grotescamente diante dela, ela sorri. Ela está orgulhosa. Dessa transformação surge um novo monstro, horrendo, com chifres e olhos vermelhos. Ele rasga o corpo hospedeiro e se ergue. As sombras não o contêm. Com força animalesca, ele salta em direção à floresta, pronto para caçar. A era dos monstros está apenas começando. Charlie corre pela estrada, perseguida por faróis que cortam a escuridão como punhais. Um carro a persegue. É o seu pai gritando: Vou te matar! Ela tenta escapar, mas o carro perde o controle. Um estrondo, um impacto. Ela rola no chão e ela então ouve: Doutor Banner, não tente se mover. Do outro lado da rua, agentes o cercam, mas Banner está transtornado. Vemos que os agentes estão trabalhando para Tony Stark. E um dos agentes pergunta: Quem está te caçando? E Banner responde: O Hulk. Ele não é mais o mesmo. Ele não é mais um vingador. Ele quer tomar o controle permanentemente. Banner sente. É só questão de tempo. E então, com os olhos verde flamejantes, ele sussurra: Ele está aqui. Com um rugido explosivo, o Hulk emerge das profundezas. Uma transformação absurda, grotesca.
Ele despedaça árvores, corpos e toda a lógica da natureza. Esse corpo é meu, ele berra. Banner é meu. Ele pisa no chão com fúria ancestral. E antes de saltar em direção aos agentes, ele deixa o recado. Diga isso a Stark. E começa a massacrar os agentes ali. Gigante, irado, imparável. Hulk se ergue diante do último agente aterrorizado. Seus olhos brilham com um misto de dor e raiva. E com uma voz quase humana, ele diz: Me deixe em paz. Mas a paz para alguém como ele parece um sonho impossível. Enquanto o Hulk se afasta, floresta dentro, seus passos ecoam pesadamente no chão. Charlie, do outro lado da rua, está paralisada de espanto. Ela tenta recuperar o fôlego, tossindo, ainda chocada com o que acabou de presenciar. Atrás dela, o carro destruído exala fumaça. Seu pai, que a perseguia, ainda está vivo, cuspindo ameaças, mesmo coberto por sangue e fogo. Ele tenta se levantar, murmurando palavras de ódio, mas Charlie, consumida pela raiva, parte para cima dele com um grito primal. Os golpes são brutais, um após o outro. Ela libera toda a dor e fúria que guardava há anos. Me deixe em paz! Ela grita, como se quisesse romper não só os ossos dele, mas as correntes que a prendiam. Com o último soco devastador, ela o silencia. O homem jaz no chão inconsciente, talvez quase morto. Charlie ofega. Pela primeira vez, nós vemos o seu rosto. Uma cicatriz está ali. Uma cicatriz que ela estava escondendo. Provavelmente, uma cicatriz causada pelo seu próprio pai. O silêncio da floresta pesa. Pela primeira vez, ela não está fugindo. Ela está decidida. Enquanto ela se afasta, aquela criatura a observa. O olho monstruoso a enxerga como uma presa marcada. A criatura grotesca salta das sombras. Seu corpo disforme vai em direção ao homem que está no chão. Aparentemente, a criatura que estava faminta vai se alimentar do corpo daquele homem. A líder do culto surge diante do massacre. Ela se aproxima lentamente, os sapatos impecáveis pisando no sangue quente. Fala que a criatura só deveria ter se alimentado quando a tarefa fosse completada. E a criatura murmura: Eu encontrei ele, aquele que eles chamam de Hulk. E ele continua: O Hulk e o seu portador são inimigos. O portador teme o Hulk. Eles se preparam para a ascensão da verdadeira entidade por trás de tudo. A mulher, autoproclamada filha da mãe dos horrores, diz que o medo sempre foi a base de tudo. O medo de Bruce, o ódio de Hulk, tudo isso será usado. Mesmo que Bruce tente resistir, ela sente a presença da serva, que já foi esposa do Hulk. Você é filha do terror, e eu sou a mais velha, ela declara. Elevando-se diante de uma entidade colossal, a mulher convoca todos os terrores da terra. Dos cantos esquecidos do mundo, monstros despertam. Ela clama: qualquer lealdade antiga acabou. Em nome da Mãe dos Horrores, obedeça. A nova era começou e não há como pará-la. Ela continua: busquem pelo filho fraturado, aquele que se chama Hulk. A sua carne é nossa por direito, e ela é a chave para libertarmos a Mãe dos Horrores. E assim daremos início à nova era dos monstros. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Incrível Hulk, A Era dos Monstros, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!